Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Passando aqui hoje para falar o quê? Para falar sobre minha viagem do Paraguai. Então, no último vídeo eu falei que eu vim aqui para Ibirá, na casa da minha irmã. Então, pois bem, estamos nós três irmãs aqui, a minha cunhada, e nós resolvemos ir para o Paraguai. E eu posso falar para você que eu vou contar essa viagem para vocês, que foi uma aventura. Por que que foi uma aventura? Porque a gente foi para o Paraguai de carro. E o Paraguai daqui em Birá, ou melhor, só para vocês terem conhecimento, de Birá a Campinas é 3 horas e meia de carro. Então, eu estou aqui em Birá, de Birá até o Paraguai, que a gente foi, são 12 horas de viagem, né? Por isso que eu falo que é uma aventura. Então, vamos lá. Eu vou contar para vocês. Eu marquei aqui no papel para não esquecer de nada, nenhum detalhe para contar para vocês. É assim, a gente saiu daqui de Birá mais ou menos umas 6h30 da manhã e chegou lá no Paraguai, lá por volta das 19 horas da noite, né? Então a gente saiu daqui de Birá, daí foram 12 horas de viagem, daí eu vou contar os detalhes para vocês. A gente precisou parar umas 5 vezes. Para que que a gente para, né? Numa viagem de 12 horas, a gente para ir no banheiro quando precisa. A gente para comer, a gente para esticar a perna para andar um pouquinho, que é muito longa a viagem, a gente para almoçar, a gente para colocar gasolina no carro, né? Tudo isso. A gente tem que dar essas paradinhas rápidas. Mas com tudo isso deu 12 horas de viagem. Eu vou dar umas dicas para você, para quem quer ir lá para o Paraguai de carro nessas 12 horas. As dicas são que quando o tanque do carro, o combustível, estiver marcando meio tanque, vocês param para encher o tanque totalmente. Por quê? Porque saindo de Birá, passando pelo Mato Grosso do Sul para ir para o Paraguai, tem poucos postos de gasolina e pouco local para você ir no banheiro, né? Então, quando tiver meio tanque aí, abasteça para não ocorrer surpresa desagradáveis, né? Ficar sem combustível no carro. Outra coisa, nessa estrada não tem muito posto e não tem muito lugar para ir no banheiro. Então, quando vocês encontrar, vocês vão. A gente parou a cada 2, 3 horas para ir no banheiro. Essa média que deu. E outra dica, eu particularmente, eu gosto de levar no carro só água e biscoito. Quem me ensinou isso foi minha mãe. Então, como eram 12 horas de viagem, eu procuro comer no carro só biscoito e água. E quando eu paro para almoçar também, eu procuro comer, como é muito extensa a viagem, eu prefiro comer aquilo que eu conheço, que eu sei que não faz mal nenhum para mim, que é um arroz, uma carne cozida, um frango assado, né? Legumes cozidos. Então, eu como coisa básica e simples. As minhas irmãs levou até no carro bolacha, chocolate, mas eu não como, porque é 12 horas de viagem, vai precisar ir no banheiro, não tem como, né? Então, eu prefiro comer o básico, é isso, biscoito e água no carro. Também levar uma blusa de frio no carro, porque apesar que tava calor, de repente muda o tempo, daí até separar, pegar a blusa lá atrás do carro, então leva uma com você. A gente levou também travesseiros, né? Eu e minha irmã lá atrás. A gente mudava de posição, ficava deitada no travesseiro, logicamente com cinto de segurança, né? E daí fica um pouco mais confortável a viagem, né? E assim, gente, eu vou falar para vocês que aqui no estado de São Paulo, nas estradas, eu achava que tinha muito caminhão, né? Pois bem, quando a gente adentrou lá o Mato Grosso do Sul, nas estradas do Mato Grosso do Sul, como tem caminhão? Aquilo que é caminhão. Não acabava mais de ver caminhão. E assim, a estrada que vai do Mato Grosso do Sul para o Paraguai é uma estrada perigosa, porque é aquela estrada simples, sabe? Então, o motorista tem que redobrar a atenção, tem que ter muita paciência, tem que ter muita sabedoria, né? Porque senão pode causar um acidente. E uma coisa que aconteceu com a gente, quando faltava 40 minutos para chegar no Paraguai, caiu uma chuva muito forte.
E daí, graças a Deus, tinha um caminhão na frente, né? Que assim é bom ter caminhão com chuva. Daí a gente foi seguindo o caminhão devagarzinho até chegar lá no Paraguai. E graças a Deus, a gente faz oração na ida e na volta e deu tudo certo, graças ao bom Deus. Então, gente, e também essa viagem de 12 horas, eu vou falar para vocês que é muito cansativa. É, só que foi muito gostosa por causa das companhias que estavam comigo, por causa que eram ótimas companhias. Eu estava com as minhas irmãs e com a minha cunhada, com as minhas duas irmãs e com a minha cunhada. Então, a gente procura na viagem, a gente conversa sobre tudo, conversa sobre o agora, sobre aqui e o agora, a gente conversa sobre o passado, a gente conversa sobre o futuro, a gente conversa sobre vários assuntos, né, para a gente fazer reflexão, para levar para nossa vida. A gente conta piada, a gente dá gargalhada, muitas risadas. A gente escuta música, a gente canta, então a gente se diverte, né? Então eu gostei da viagem, são companhias agradáveis, eu não vi a hora passar. É cansativa, mas ao resumindo ao todo, é uma boa viagem, devido à companhia, né? E outra coisa, gente, a gente chegou lá no Paraguai voltando, né? Eu vou e volto, tá? Voltando, eu cheguei lá no Paraguai 7 horas da noite. A gente chegou cansadíssimas. A gente foi até o hotel, deixou as coisas no hotel e lá na mesma rua do hotel a gente foi procurar um lugar para jantar. Depois a gente foi dormir, que no outro dia a gente ia no Paraguai. Porque a gente dormiu, ficou no hotel na cidade de Ponta Porã, que é do Mato Grosso do Sul. E essa cidade do Mato Grosso do Sul, Ponta Porã, tem uma avenida única que é interessante. Você tá na avenida, você põe um pé de um lado da calçada, é Brasil. Você põe o pé do outro lado da calçada, você atravessa a rua, é Paraguai. É muito interessante isso, é uma sensação única. Então, né, no outro dia a gente foi pro lado do Paraguai, atravessou a rua. E lá no Paraguai, a gente foi primeiro no shopping China de importados. Esse shopping China de importados, eu fiquei um pouco decepcionada, sabe? Porque eu conheci o Paraguai de falar que as coisas são bem mais em contas do que no Brasil, né? Mas eu fiquei decepcionada porque o que eu percebi lá, o que eu vi, que eu posso falar, as roupas, eu vi roupas e tênis de marca famosa, né? De marcas caras aqui no Brasil, mas eu cheguei lá, eu dei uma passada assim de olho, eu não vi muita diferença com o preço aqui do Brasil, não. Me perdoe quem pensa ao contrário, mas essa impressão que eu tive não é muito diferente do preço do Brasil, não. Agora, em relação aos perfumes, sim. Em relação aos perfumes, realmente tem perfume lá no Paraguai, nesse shopping China, que custa metade do preço do perfume daqui do Brasil. E outros perfumes custam, em média, 30% mais em conta do que aqui no Brasil. Então, perfume vale a pena. Por exemplo, uma pessoa pediu para mim vir ver para ela um tablet, deu o modelo, a marca, tudo certinho. Lá no Paraguai, nesse shopping China, estava 1.783 o tablet que a pessoa queria. E no Brasil tá 1.500, então não compensava comprar lá. Chocolates. Lá tem variedade de chocolate, aquelas marcas caras. Também dei umas pesquisadas, não vi diferença do Brasil, chocolate. A minha irmã comprou uma air fryer por R$ 250, grande. Ela falou que aqui no Brasil tava mais cara do que lá. Então, isso, a air fryer tava mais em conta. E assim, gente, como eu fiquei decepcionada, eu comprei, o que eu comprei só? Eu comprei só perfume, que eu achei, assim, uma coisa boa de se comprar. Comprei garrafinhas d'água, umas diferenciadas, bonitinhas, baratas, lindas. Uns copos estavam com preço bom, então isso eu peguei. Peguei pouca coisa. Por que eu peguei pouca coisa, né, gente? Quem assiste aqui meu vídeo sabe que eu tenho 2 filhos, que eles estão na faculdade, né? Eu não posso gastar muito, eu tenho que controlar meu dinheiro para dar para tudo.
e eu comprei o que eu achei que compensava comprar, o que valia a pena comprar, o que estava barato, que estava dentro da minha realidade, é isso. E assim, gente, agora a gente andou lá nesse shopping China de importados, também a gente foi uma passada rápida, né, no Paraguai, mas também a gente conheceu o centro da cidade do Paraguai. Para quem não conhece o centro da cidade do Paraguai, vocês pensam assim, é uma rua grande, que nem uma 13 de maio, e tem várias lojinhas pequenas, portinhas de lojas pequenas, né? E vende produtos variados. E assim, vende lá roupa, calçado, perfume, é, roupa de cama, que mais? Várias coisas, gente, várias coisas. Tudo que vocês imaginar tem nessas portinhas dessas lojas. E também no centro do Paraguai tem uns shoppings de galeria muito bonitinhos que também tem esses mesmos produtos, né? Todos vocês possam imaginar, também tem. O que eu percebi, tanto na loja, tanto nesses shoppings de galeria, tanto no shopping China, não tem muita diferença de preço, não. É tudo mais ou menos iguais ali, o mesmo preço das coisas, né? E a comida, por exemplo, o almoço, a janta, eu achei o mesmo preço daqui do Brasil. O que você gasta aqui, você vai gastar lá. E só para vocês terem uma ideia, né? Ah, voltando a falar do Shopping China, para mim não esqueci. O Shopping China de importados, pensa assim, no Shopping Iguatemi, mas lá tem um piso só, não tem 2, 3 andares, não, tem um piso só, o Shopping China. Daí dentro do Shopping China é que nem um supermercado que você vai. O supermercado tem vários corredores, né? Cada um com um determinado produto. Então lá no Shopping China de importados também é um corredor grande, que em cada corredor tem um tipo de produto. Daí tem produto de perfumes, de roupas, de calçados, de bolsa, de pescaria e outras coisas mais. É assim. E do lado de fora tem uma praça de alimentação muito boa, muito gostosa, coisas gostosas de se comer, o preço se iguala aqui, igual ao do Brasil. Agora eu vou passar para vocês, quem quer fazer essa aventura de carro, eu achei interessante passar para vocês o que a gente gastou, né? Que eu tô aqui em Ibirá, não tô em Campinas. De Ibirá até o Paraguai, que são 12 horas de carro, né? Contando com as 5 paradas, a gente gastou entre gasolina e pedágio R$ 1.000. Daí, para você passar lá uma noite no hotel com direito a café da manhã, a diária sai em torno de R$ 110, tanto do lado do Brasil, tanto do lado do Paraguai. Daí, né, que mais que eu posso falar? Eu escrevi aqui para não esquecer, viu, gente? Deixa eu dar uma olhadinha, dá licença. Ah, eu não posso deixar de falar uma coisa, deixa eu arrumar meu papel que tá caindo. Eu não posso deixar de falar uma coisa aqui, gente do céu, que eu mais gostei de ir lá. O cassino, gente do céu, o que que é aquilo? Eu nunca tinha entrado num cassino. O cassino é chique, gente, é magnífico, é maravilhoso. Aí eu fiquei emocionada de entrar dentro do cassino, porque eu gosto de jogo, sabe? Meu olho brilhou, não dá vontade de sair lá de dentro. Gente, que ambiente agradável, que ambiente espetacular. Daí que eu fiz, né? Eu gastei pouco, porque eu não posso gastar muito. Eu gastei R$ 20, tenho diversas máquinas de jogos, de toda maneira que vocês podem imaginar. Daí eu gastei R$ 20, daí eu ganhei R$ 40. Tem umas moças lá que trabalham, que são preparadas para quem não sabe mexer na máquina, ficar do seu lado e ajudar. Só que as minhas irmãs não teve essa sorte, elas jogaram e elas perderam dinheiro. Então tem que prestar atenção, vai lá com consciência, gasta só o que pode para não perder dinheiro. E esse cassino, Amarambi, peraí, caiu minha folha, deixa eu só pegar, gente, dá licença, não devo, mas eu vou pegar, que caiu aqui minha folha, tá escrito o nome, peraí. Voltei, gente, desculpa. Esse cassino chama
Amabaí, não sei se estou falando certo. Esse cassino chama Amabaí e ele fica do lado de um hotel Amabaí. Então, esse hotel pertence ao cassino. Então, da outra vez, eu pretendo ficar nesse hotel Amabaí, que é do lado do cassino, que dá para você ir a pé, gente. E à noite tem show, à noite tem música. E logicamente, você não paga para entrar, né? Porque você vai jogar, né? Quem quiser, não é obrigado. Você não paga para entrar. Tem show para você assistir, tem música, você pode dançar. É logicamente que você consumir, você vai pagar. E esse cassino fica 24 horas por dia. Então, quando eu voltar lá, eu pretendo ir nesse hotel que é do lado do cassino, gente. Adorei. O que eu mais amei no Paraguai, se perguntar pra mim, foi o cassino. Olha só se pode, mas pode. Então, gente, enfim, pra resumir a história, apesar de a gente não ficar muito tempo, a gente foi rapidinho só pra conhecer. O que eu mais gostei de lá foi o cassino, né? Mas a gente, como eu volto a repetir, a gente tem que ter juízo para não gastar demais, tem que gastar só o que pode. Mas o cassino, gente, é fascinante, parece que você tá numa cena de um filme lá que você assiste, é maravilhoso. Quero voltar lá. E assim, o shopping da China, já falei mais ou menos do tipo que é, né? Ah, lá no shopping da China, o estacionamento você não paga. Você vai e volta quantas vezes quiser, não paga. E as lojinhas, né? Você deixa o carro lá fora, né? Na calçada e vai andar pelas lojas. O que que você precisa ter, né? Quando você está no centro do Paraguai para andar naqueles monte de lojinhas de portinha e no shopping, né? Que é tipo uma galeria pequenininha. Você tem que ter disposição, você tem que ter fôlego para andar, né? Apesar que tanto nas lojinhas, tanto nos shoppings, eu já falei isso, mas vou voltar a falar, não achei diferença de preço, né? E o povo do Paraguai, gente, é um povo muito acolhedor, muito simpático, gostei, viu? E dá pra gente conversar assim, é muito bom. Dá para o brasileiro conversar com o Paraguai normalmente, achei legal isso. E assim, gente, e tem uma coisa interessante, a moto, como que fala? A motocicleta elétrica deles é R$ 1.800, né? Lá no Paraguai. E aqui no Brasil, uma motinha daquela, moto elétrica, tá R$ 5.000. Olha a diferença de preço. Isso também é barato lá. E assim, eu gostaria de voltar assim. Se perguntasse para mim se quer voltar no Paraguai, Cristina, gostaria de voltar com mais tempo e sabendo agora o que eu ia comprar, né? E faltou muita coisa, tinha um outlet lá bom, também não deu tempo de eu ir. Tem outras coisas para ver, não deu tempo de ir. As duas irmãs compraram um secador, gente, R$ 60, bonzinho o secador, viu? Também elas falaram que é bom secador barato. E é isso, gente. Eu queria vir aqui falar só do Paraguai para não o meu vídeo ficar extenso, tá? Daí a gente foi no Mato Grosso do Sul, daí eu faço na outra semana outro vídeo do Mato Grosso do Sul para vocês. Então, que eu gostei do Paraguai foi o cassino. Maravilhoso, gente. Para quem gosta de jogo, vai adorar. Então, gente, eu vim aqui falar isso para vocês hoje. Obrigada pela escuta. Obrigado pelo precioso tempo de vocês. Espero vocês nos próximos vídeos, que Deus quiser. Beijos, fiquem com Deus.